Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel 16. E nós vamos ler o versículo 7. Diz a palavra do Senhor, irmãos: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que, irmãos? O coração. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor vê o que, irmãos? Coração. O homem vê a aparência, o exterior. Deus olha para o coração. Deus conhece quais são as tuas intenções. E você sabia que Deus, quanto ao seu julgamento, Ele julga as intenções? Só Ele vê as intenções. O coração, que são as intenções, só Deus pode ver, irmãos. Por isso, ao ouvir uma palavra dessa, como é que nós podemos nos esconder do Senhor? Bem, querido, a mulher samaritana, ela perguntou a Jesus: Senhor, aonde é o lugar da adoração? Aqui em Samaria? Porque nós samaritanos dizemos que é aqui, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus lhe respondeu: mulher, não é nem um lugar nem outro, mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isto é, a intenção, que só o Senhor pode ver, que só o Senhor pode contemplar. Por isso, nessa noite, querido, como é que está a intenção do teu coração? Você que está aqui dentro, quais são as intenções do coração? A mim e a tantos como eu, a vocês, podemos enganar-nos uns aos outros, ainda que temporariamente, até porque a própria palavra de Deus diz que não tem nada em oculto que não venha a ser descoberto. Mas como é que está a intenção do teu coração? O que é que você tem deixado habitar, tem deixado como moradia no teu coração, referente a essas intenções? Quais são elas, irmãos? O fato é que Deus sabe milimetricamente de todas as tuas intenções. E não tem em absoluto como se esconder, como fugir da face dele. Porque ele olha, ele sonda, ele pesa exatamente o que está dentro de você e não o que está fora de você. Abra aí para que nós possamos ver de uma forma acentuada. Abra no Salmo 139, dê um pulo lá para o Salmo 139 e vamos ouvir o que diz o Salmo 139, irmãos. Não adianta manter nenhum comportamento de aparência, porque Deus não aceita.
Tem que ser genuíno, verdadeiro. Deus sabe. Salmo 139. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4, depois o 23 e o 24. Olha o que diz a palavra, irmãos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegue aos lábios, tu, Senhor, já conhece ela. E o 23 e o 24, irmãos, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem como, irmãos? Por isso, querido, o que você é aqui, seja lá fora, o mesmo coração diante do Senhor em todos os lugares, porque o Senhor conhece tudo, irmãos. Não tem como se desvencilhar, correr, ocultar diante do Senhor. O salmista está sendo claro aqui. Ele sabe de tudo, conhece tudo. E isso, irmãos, isso é interessante porque faz com que tenhamos um limitador, ou possamos nos regrar naquilo que Deus, quando Ele olha para dentro de nós, e impedir com que nós façamos determinadas coisas. Aí agora você vai, meu amado, para que nós possamos ver uma história bíblica. Vá lá para o livro de Gênesis, capítulo 19 do livro de Gênesis. Eu achei esse texto interessante, que vai falar exatamente da intenção do coração de uma mulher. Capítulo 19 de Gênesis. De uma mulher crente, viu? Mas independente se é crente ou não crente, Deus examina o coração de todo jeito. Capítulo 19, irmãos, a partir do versículo 12, diz assim a palavra: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas. Versículo 15: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Versículo 22: apressa-te, refugia-te nela,
pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, o que nascia na terra. Observe o versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Glória a Deus e aleluia. Né, irmãos? Às vezes nós imaginamos esse texto, e quando eu era novo convertido, eu até pensava assim, que Ló e a família dele saíram correndo, e de repente a mulher olha para trás e se transforma na estátua de sal. Mas não foi assim, né, irmão? A leitura mostra que não foi assim. A leitura mostra que eles já haviam chegado em Zoar. Era uma cidade. Mas o que é que o texto, irmãos, fala-nos claramente? Da intenção do coração. Amados, Deus tem negócio com quem tem boas intenções. Deus tem negócio com quem tem um coração quebrantado, irmãos. Aquilo que guarda-se no coração. A palavra de Deus diz que os anjos foram claros em dizer para Ló: Ló, enquanto você não sair daqui, a gente não pode fazer nada. Coisa maravilhosa. O que tem boa intenção, Deus preserva, Deus guarda, e só Ele pode conhecer, meu irmão. A intenção do coração, como disse o salmista no Salmo 51, move a mão de Deus em seu favor. O anjo mostra: não podemos fazer nada. E até na colocação da ida para a cidade que Ló pede, deixa a gente ir para aquela cidade, é pequena. Aí o anjo diz: vai, porque ao você chegar lá, a cidade não vai ser destruída. Então, os intencionados, aquele que guarda a boa intenção no coração, que guarda o coração diante do Senhor, irmãos, são com esses que Deus tem negócios a fazer, irmãos. Por isso que nós lemos o que lá em 1 Samuel: eu olho para o coração, diz o Senhor, não é para a aparência. Por isso que nós lemos lá no Salmo 139, não tem como fugir, irmãos. Isso eu estou trazendo esta noite para que, ao sairmos daqui, saibamos conservar o que é que fica no nosso coração. Porque lhe garanto, é a Bíblia que diz que a bênção depende do que Deus olha para dentro de você, unicamente. Agora, eu comecei a pensar sobre a mulher de Ló. Aí eu comecei a ver o seguinte, irmãos. Tem gente que tem um coração duro, que, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem criou o inferno? Pode dizer, quem criou o inferno? Deus. O diabo não, o diabo não cria nada. O diabo é um aproveitador. Quem criou o inferno foi Deus. Deus criou o inferno. Sabe para quem é o inferno? Para o diabo, seus anjos e para quem tem coração duro. Sabe por quê, irmãos? O inferno é a última instância do castigo. Porque tem gente que é um coração duro, vai viver, vai morrer e não quer saber de nada com Jesus. Sabia disso? Duro, mas
se preocupa com isso não. O inferno está esperando. A Bíblia diz que lá tem choro e ranger de dentes. Lá é tão pesado que o nosso companheiro e amigo, aquele rico, que quando estava lá no inferno, olhou para o alto e disse, ele estava em chamas, e disse, pai Abraão, manda Lázaro tocar em água e molhar minha língua, porque eu estou sofrendo aqui em chamas. Aí Abraão diz, não pode, os que estão lá não passam para cá, nem os daqui para lá. Aí ele desesperado diz, então mande alguém na minha casa avisar os meus irmãos. Queridos, tem gente que é um coração duro, irmãos. Eu conheci uma pessoa que ele foi sequestrado, colocado na mala de um Fiat Uno, e ele havia dado carona a 2 elementos na BR, uniformizado de policial, achando ele que era policial, e eles colocaram ele na mala do Fiat Uno, deram a volta e percorreram cerca de 80 quilômetros. E ele não quer a mala do Fiat Uno, está bem pertinho do motorista, né? Não tem nem mala direito. E ele disse que ouviu os camaradas dizer, quando a gente chegar em tal ponto, a gente mata ele e joga ele na ponte. E a esposa desse rapaz era crente. E ele disse que nesse momento, quando ouviu isso, ele começou a clamar por Deus. E ele não era crente. Começou a clamar, Deus me ajuda. Ele disse que nesse momento veio uma força nele, uma intrepidez, que ele empurrou aquela tampinha da mala do Fiat Uno. Quando ele empurrou a tampa, os cabas estavam na frente, pegaram o revólver e começaram a atirar nele. Quebrou o vidro, ele pulou, o carro estava a 100. E ele disse que pegou uma bala na mão, pegou outra no braço, e ele caiu no carro se movimentando a 100 por hora. Quando ele cai, os camaradas que estavam atirando perdeu o controle do carro e capotou o carro. Ele se arrastou na pista e se lançou numa ribanceira. E ele só ouviu os caras batendo na porta do carro para sair do carro. Resultado, de manhãzinha, foi socorrido, tinha um vaqueiro por lá, ele viu os balidos do sinozinho das vacas, começou a pedir socorro, socorreram ele, trouxeram para aqui. Enfim, o que eu quero dizer nessa história toda é que esse cidadão sabia que Deus tinha feito um milagre na vida dele. Que os camaradas podiam, inclusive, na hora que ele caísse, parar o carro, voltar e terminar o serviço, mas o carro capotou. Pergunta se esse rapaz se converteu. Pergunta. Tem gente que tem um coração duro. Tem gente que nasceu para ir para o inferno. Sabia disso? E tem, pastor? Tem, querido. E como tem, foi por isso que o inferno foi feito. Para ir para o inferno. Aí, irmãos, eu vejo a mulher de Ló. Queridos, a mulher de Ló teve como exemplo dentro da casa dela homens de coração quebrantado. Um deles, Abraão. A mulher de Ló conviveu durante muitos anos ao lado de Abraão. E quem era Abraão, irmãos? Abraão recebeu um título: amigo de Deus. Ela via o quanto Abraão tinha um coração quebrantado. O próprio marido tinha um coração quebrantado, irmãos. Mas a mulher era dura de coração. Dura! Pensa numa mulher dura, irmãos. Só que não adianta se esconder de Deus, né, irmãos? Como é que vai se esconder de Deus? Como? Qual é a técnica? Nós vimos, Salmo 139. Nós vimos, 1 Samuel. Qual é a técnica para se esconder de Deus? Não existe. Psicólogo não consegue te sondar, psiquiatra não consegue te sondar, mas Deus consegue sondar o teu coração. Aí foi o que aconteceu. Sodoma tinha que ser destruída, juntamente com Gomorra. E os anjos disseram: vamos tirar os justos de lá. E quem é que é justo lá? A família de Ló. A família de Ló são os justos. E arrastam eles de lá. Ouça isso nesse momento, viu? Querido, não adianta sair daquilo que me faz pecar
e eu deixar o pecado dentro de mim, adianta de alguma coisa? Eu saio do lugar que me faz pecar, mas o pecado está dentro de mim. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos. Não adianta, ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas deixou o pecado dentro dela, irmãos. Por isso, tira o que está arruinando a tua vida do teu coração. A Bíblia diz que é do coração que procede todas as coisas. O que vem de fora não contamina o homem. O que contamina uma pessoa é aquilo que está guardado dentro e que vai para fora. Eu acho engraçado é que eles foram para aquela cidade, transcorreram horas e horas até chegarem naquela cidade, tempo e mais tempo, mas Deus sabia que o coração da mulher de Ló era um coração cheio de Sodoma e Gomorra. Sabe o que ia acontecer, irmão, se Deus deixasse ela viva? Ia aparecer outra, ela ia instituir outra Gomorra e outra Sodoma no lugar onde ela está. Quando eu estou com o coração duro, aonde eu chego eu contamino, aonde eu chego eu instauro o que não presta. Mas quando eu estou com um coração que agrada a Deus, aonde eu chego, eu começo a revitalizar aquele lugar, a iluminar aquele lugar. Eu contrário. Por isso o coração daquela mulher saiu de Sodoma e Gomorra, saiu do meio da perversidade, mas ela levou consigo. Por isso, querido, isso nos serve como alerta do que estamos a guardar no nosso coração. Eu acho, vou terminar com essa aqui, eu acho uma coisa fenomenal. Por isso eu lhe digo, querido, não fique com raiva de ninguém. Vá lá e ajuste seus ponteiros rapidinho. Jesus, ele é magnífico. Ele disse: se teu irmão errou contra ti, vai tu a ele e conversa com ele, trata com ele. Que coisa, né, irmãos? Como esse Jesus, ele pega forte. Quem errou contra você foi fulano, mas ele está dizendo: vá você a ele. Sabe por que isso, irmãos? Para que não fique nenhum resquício de mágoa, de tristeza, de rancor no teu coração, porque é no coração que se enraiza todas as coisas. A adoração ao Senhor só é aceita quando o meu coração está bem com Ele, senão não é aceita, meu amado irmãos e queridos. Por isso, amados, nessa noite, vê o que está aí no teu coração, preserva o que está no teu coração, preserva o que é bom, óbvio, lembrando que de Deus não se esconde absolutamente nada. Não adianta eu sair de um lugar ou de uma situação, mas carregar comigo aquela mesma situação. Não adianta. É por isso que quando alguém se converte, o maior milagre de Deus é a transformação. E Ele faz habitar o Espírito dele na vida de uma pessoa convertida. Porque não adianta, não haverá mudanças se o Espírito não habitar na vida da pessoa. Aí a palavra diz que o Senhor faz uma varredura, Ele faz uma limpeza para que Ele agora possa habitar. Por isso, em nome de Jesus, não seja duro de coração, mas tenha um coração quebrantado diante do Senhor, porque ou cedo ou mais tarde Deus vai te pegar. Mas não pegou em vida, não tem problema. O inferno está lhe esperando. E é um lindo lugar para quem tem coração duro. Por isso, quebranta teu coração diante do Senhor, porque as bênçãos estritamente estão ligadas ao quebrantamento de coração. Vamos ficar de pé, irmãos.
Deus sonda o coração, a intenção, o que está aí dentro, Ele vê. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esta noite, pela alegria da casa dele, e que os amados sejam fiéis ao Senhor, não aqui dentro, mas lá fora, principalmente. Obrigado, Jesus. Somos gratos ao Senhor pela graça, pela bondade, porque, Senhor, Tu és o que nos sustenta, o que nos ampara, o Senhor que nos ajuda em tudo. Por isso Te louvamos nesta noite, em poder ouvir Tua palavra, de que não temos como nos esconder. Por isso devemos ter cuidado com aquilo que guardo no coração. A Tua palavra diz: tudo que é amável, se há uma boa fama, se há virtude, se há louvor, é isso que eu devo pensar. Obrigado pela Tua igreja. Sustenta, Senhor, a cada um com a Tua graça, a Tua bondade. E eu sei que o Senhor está preparando maravilhas. Que o Senhor traga essas maravilhas sobre nós, suas multiplicações, as muitas colheitas. Ó Senhor, faz isso. Obrigado por tudo. Abençoa-nos. Abençoa os trabalhos da igreja, os ensaios, cada vida. E acima de tudo, que o Teu servo, a Tua serva, ao sair por essas portas, entenda que é importante o coração estar perante o Senhor, porque o Senhor sonda. Abençoa, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça seu rosto, graça e bondade sobre você e sobre mim. O Senhor nos leve em paz para a nossa casa. O Senhor continue falando-nos, instruindo-nos, corrigindo-nos, porque Ele corrige o filho a quem ama. E isto é o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor te leve em paz, te abençoe e te dê uma semana da quarta, quinta por diante abençoada na presença do Senhor. E como diz a Bíblia, de tudo que tu tens de guardar, guarda o teu coração na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, para você, e dê a paz do seu irmão. Jesus lhe abençoe.